Olá, boa noite. 6 detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa na manhã de hoje, bem na hora da troca do turno dos policiais. 4 foram recapturados ainda na manhã de hoje e 2 continuam foragidos. Um homem que deu apoio à fuga também foi preso. 6 detentos do pavilhão D da unidade prisional aproveitaram a troca de turno dos policiais militares, passaram por uma janela que teve as grades cerradas e tiveram acesso ao pátio. Uma Tereza foi confeccionada para auxiliar na fuga dos detentos para o lado de fora da muralha. Segundo a polícia, os detentos fugiram antes do amanhecer e usaram uma Tereza com aproximadamente 4 lençóis. Vocês ainda podem observar que a Tereza se encontra armada exatamente ao lado da guarita dos policiais. Do lado externo, na Avenida Duque de Caxias, um carro deu apoio aos fugitivos. No início da manhã, o veículo foi encontrado a cerca de 1 quilômetro da cadeia, caído em uma vala, após perseguição e troca de tiros com a polícia. Nesta residência, há marcas dos tiros e o carro que estava estacionado também foi atingido. Ao chegar no local, eles tentaram empreender fuga a pé, do veículo. Foi o momento em que o Nacional Janderson, um dos ocupantes do interior do veículo, saiu com uma arma calibre 38 em punho e efetuou alguns disparos contra as equipes de força tática, onde foi revidada injusta agressão. Ele foi atingido na lateral do seu abdômen, foi conduzido ao HPS 28 de agosto, onde permanecerá internado, e posteriormente será apresentado na delegacia, e os demais, juntamente com o armamento, todos conduzidos ao primeiro dia para os procedimentos legais. Rômulo Brasil da Costa, Fabrício Duarte Araújo e Tiago Silva Nascimento foram recapturados e apresentados no primeiro DIP. Rafael dos Santos Costa também foi preso. Ele foi quem deu apoio do lado de fora da unidade prisional. Janderson Rolim Marques também foi recapturado. Eles são membros do PCC e disseram durante a apresentação no 1º Distrito Integrado de Polícia que fugiram para matar a família do líder da facção rival FDN, o Zé Roberto da Compensa, e demais membros da facção criminosa Família do Norte. A questão da segurança é muito difícil avaliar isso, porque eles estão se matando entre eles mesmos, como aconteceu no Paraquequara. O Estado está fazendo o possível e o impossível para dar garantia de vida a essas pessoas que estão enclausuradas nas cadeias, mas é muito difícil fazer uma previsão. Eles não têm mais um comando, estão se subdividindo, estão se matando entre eles mesmos. O CDPM2 é uma unidade modelo, onde nós vamos assegurar com certeza a integridade física deles, a não ser que eles se matem dentro das celas, como já aconteceu no Paraquequara. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, houve uma falha e o caso será investigado. A informação que nós temos é que no momento a muralha não estava montada com policiamento. O comando da polícia já adotou providências no sentido de levar à corredoria os policiais que estavam de serviço na unidade para apurar se houve culpa ou não da guarnição que estava de serviço aqui na Vidal Pessoa. A unidade prisional estava desativada desde outubro do ano passado por determinação do Conselho Nacional de Justiça, mas foi reaberta para receber presos do complexo penitenciário Anísio Jobim que estavam sob ameaça de morte após a onda de rebeliões nos presídios no início deste ano. Essa é a terceira fuga registrada em 2017 na cadeia pública que funciona de forma improvisada. Familiares temem que os internos sejam transferidos para o Centro de Detenção Provisório Masculino 2, onde são jurados de morte. Nós só queremos que eles tenham dignidade de ficar aqui sem estrutura, mas eles estão com vida. E lá, sem vida. Como que vai ser? Eles têm filha, eles têm família para criar. Lá tá certo que tá com ajeitado, tá com estrutura, aqui não, mas a gente prefere eles aqui. E o governador José Mello participou hoje do lançamento de um programa com foco na capacitação dos servidores. Ele aproveitou para falar da nova matriz econômica ambiental e garantiu a promoção de policiais militares. O decreto do governo que institui a política de desenvolvimento de pessoal inclui um eixo de capacitação voltado para a matriz econômica ambiental do Estado. Esta manhã, centenas de servidores estaduais assistiram a uma palestra do governador José Mello sobre o assunto. Por meio de cursos, os servidores também terão noções de aquicultura, sustentabilidade na gestão pública, planejamento e gestão de recursos hídricos e ainda cobranças pelo uso de água. A implementação da matriz econômica ambiental está entre os projetos de governo a serem executados em 2017. Nós estamos agora trabalhando fortemente no lançamento de uma nova matriz que inclua
a Zona Franca de Manaus fortalecida de um lado, mas de outro lado inclua também as nossas riquezas regionais, que são muitas, milhares delas extremamente importantes, com aceitação fantástica de mercado, que não pode simplesmente ficar aí, só que explorar de forma sustentável. O governador ainda reforçou sobre as ações voltadas para a infraestrutura, com foco no projeto para o desenvolvimento regional. Portanto, se de um lado a gente se preocupa em vender a ideia, de outro também nós estamos criando as condições infraestruturais para que as pessoas possam vir e já receber um local asfaltado, com energia elétrica, enfim, para colocar o seu negócio. Questionado sobre o reajuste salarial para policiais civis e militares, o governador explicou que está aguardando o valor da repatriação ser liberado pelo governo federal para poder conceder os benefícios. Porque eu não tenho em caixa recursos para isso, mas eu resolvi separar todo o recurso da repatriação para atender esse compromisso que eu e o Henrique, todos nós assumimos com os servidores. O projeto de lei do Senado que define os crimes de abuso de autoridade também mobilizou os juízes e os membros do Ministério Público no Amazonas. Na manhã de hoje, representantes se posicionaram contra o projeto, que pode ser votado nesta quarta-feira em Brasília. Esta manhã, representantes de associações que representam os integrantes do Judiciário e Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho mostraram preocupação com a possibilidade de votação nesta quarta-feira do projeto de lei do Senado que define os crimes de abuso de autoridade. A propositura prevê punição, por exemplo, ao juiz que decretar prisão preventiva, busca e apreensão de menor ou outra medida de privação da liberdade em desconformidade com a lei. Da forma como está o projeto hoje, a atuação de muitas autoridades públicas, incluindo juízes, procuradores da República, delegados, promotores, estaria em sua plenitude ameaçada. A atuação seria bastante dificultada na sua forma mais democrática, mais republicana. Senadores contrários à matéria já chegaram a afirmar que a aprovação do projeto de abuso de autoridade pode prejudicar o andamento da Operação Lava Jato, maior investigação contra a corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Juízes, promotores, procuradores da República, se cometerem delitos, como qualquer pessoa, eles podem ser punidos. O que nós não queremos é que se criminalize o nosso trabalho do dia a dia, a nossa função constitucional, que é julgar e investigar. Quem quer esse PL 280 quer a impunidade. Não é natural que senadores legislem em causa própria quando 1/3 deles estão investigados. E a juíza do trabalho, Márcia Nunes da Silva Bessa, foi empossada na manhã de hoje no cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Com a posse da magistrada, pela primeira vez em 35 anos de existência, o TRT-11 completa sua composição plena, com 14 desembargadores em sua composição. Natural do Rio de Janeiro, a agora desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa atua há 23 anos na Justiça do Trabalho da 11ª Região, tendo tomado posse como juíza do trabalho substituta em outubro de 1993. O Polo Industrial de Manaus apresentou crescimento no primeiro bimestre de 2017, de acordo com informações da SUFRAMA divulgadas hoje. A superintendente Rebeca Garcia avalia que os indicadores do bimestre começam a sinalizar que o PIN está ganhando fôlego para iniciar a trajetória de retomada da recuperação econômica. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram arrecadados 11,82 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 12,19% em relação ao mesmo período do ano passado. O polo de eletroeletrônicos teve a maior participação no resultado, com 28,96% do total. Em seguida, estão os segmentos de bem de informática, duas rodas e químico. Já o número de empregos caiu. Foram 85.500 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados em fevereiro deste ano, contra 86.554 em fevereiro de 2016, queda de 1,22%. Na manhã de hoje, um navio da Marinha partiu de Manaus com destino aos municípios de Quari e Tefé para realizar atendimentos médicos e principalmente cirurgias de catarata. A previsão é de realizar cerca de 4.000 atendimentos a ribeirinhos.
O navio de assistência hospitalar Carlos Chagas está equipado com 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos, um centro cirúrgico, laboratório e farmácia. O destino do navio é o Médio Solimões. Lá, ribeirinhos vão receber assistência médica gratuita pelo projeto amazônico de atendimento oftalmológico. De acordo com a Marinha do Brasil, o público-alvo são comunidades onde não há unidades de saúde. É um projeto que prevê levar a saúde oftalmológica para essas comunidades, né, que de outra forma não teriam acesso a essas facilidades, né? Portanto, é um projeto também que atende o anseio da Marinha de realizar atendimentos médicos e odontológicos e assistência hospitalar a essas comunidades carentes. O mutirão de cirurgias oftalmológicas vai beneficiar ribeirinhos dos municípios de Coari e Tefé. Pelo menos 4.000 atendimentos e 300 cirurgias devem ser realizadas pelos médicos. A capacidade de atendimentos é de 100 a 150 por dia. Além dessa doação e desse atendimento, vão ser também tratados outras doenças oculares, como por exemplo glaucoma, catarata, pterígio, que vão ser operados. O navio partiu com 12 médicos na manhã de hoje. A data de retorno à capital está marcada para o dia 9 de maio. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão do tempo é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. No município de Tefé, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Borba, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. E em Eirunepé, o tempo fica encoberto com muitas nuvens e chuva fraca. Temperatura mínima de 25 e a máxima de 30 graus. E atenção contribuinte que sexta-feira, dia 28 de abril, é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Até amanhã de hoje, apenas 57% das 318 mil declarações esperadas no Amazonas foram entregues. A Fundação de Vigilância e Saúde está investigando o caso de uma menina de 12 anos que está com sintomas de meningite. A criança está internada na Fundação de Medicina Tropical, já apresentou melhora, mas os médicos querem saber se a causa da meningite é bacteriana. O caso está sendo investigado pelas equipes de saúde para confirmar a doença e descobrir o tipo de meningite que atingiu a criança. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde suspeita que ela tenha sido afetada pela forma mais perigosa da doença, provocada por uma infecção bacteriana que prejudica principalmente o cérebro e a medula espinhal. Dentro dos agentes biológicos, várias etiologias, né? Uma etiologia muito ampla, que são a possibilidade da meningite ser determinada por uma bactéria, mas também temos a questão dos vírus, fungos e até parasitas podem determinar essa contaminação dessa membrana que envolve o cérebro, né? No caso em particular da criança, o andamento da cultura ainda não foi finalizado. No entretanto, toda a medicação específica já foi direcionada para uma meningite bacteriana e principalmente para a cobertura do meningococo. A doença é altamente contagiosa e a família chegou a criticar o atendimento, já que a menina precisou ser atendida em mais de uma unidade de saúde. O papel da FVS junto com a Secretaria Municipal de Saúde é exatamente o de investigar o caso, verificar essa questão dos contatos, né? Ter o monitoramento da definição etiológica. Nós temos toda a rede de atendimento, né? Tanto no que diz respeito aos pronto-socorros, mas também a atenção básica, que pode avaliar um paciente desse, né? Levantar a suspeita. Caso seja confirmado, esse pode se tornar o segundo caso de meningite bacteriana em Manaus este ano. Um caso já confirmado foi registrado no primeiro trimestre. Fatores climáticos podem influenciar a incidência dos casos. O primeiro semestre do ano é onde se concentra o maior número de casos, exatamente
a questão das condições climáticas, como a questão da intensidade das chuvas, as pessoas se aglomeram mais, consequentemente, há uma probabilidade de transmissão maior dentro dessa etiologia de transmissão pessoa a pessoa. Nós pedimos desculpa, não sei se você percebeu o erro. Durante a matéria apareceu na tarde uma informação de uma reportagem que ainda vai ser exibida no último bloco de hoje. E a Band Amazonas incentiva manifestações culturais aqui do estado e entre os projetos escolhidos está o Roda na Praça, que neste fim de semana fez uma apresentação aberta ao público com toda a alegria e criatividade que o grupo de atores e palhaços está acostumado. Aqui toda a maquiagem é voltada para o tema artístico e já com as roupas e acessórios eles começam as apresentações em espaços públicos. Esse é o projeto Roda na Praça, que promove shows de palhaços em Manaus e outros números de circo. A diversão é garantida para o público, principalmente para as crianças. Essa é uma trupe diferente que vai se apresentar. Os espectadores também são convidados para participar das performances. Atualmente, o projeto conta com a participação de quase 20 artistas, entre locais e internacionais, que se revezam para fazer os espetáculos. Roda na Praça surgiu com a iniciativa dessa atriz que faz a Palhaça Ela, com o objetivo de promover a arte pública, fruto do foco na carreira e como resultado dos estudos. É aproximar a arte da plateia, porque a gente consegue atingir pessoas que não necessariamente iriam ao teatro assistir a gente. Então, a gente vai aonde o povo está, não é mesmo? O projeto precisa de contribuições para ser mantido. Uma oportunidade ainda para diminuir a carência da arte circense na capital amazonense. O circo mesmo, quando vem de fora, né? Geralmente vem de fora, e aí depois eles vão embora. E aí agora a gente está começando a implantar essa questão do costume das pessoas de virem para a praça, para assistir espetáculos. Lógico que a gente não começou com essa pretensão, mas acabou virando, né? Um circo para a população. A criançada sempre aprova as brincadeiras. É legal, eu gosto de ver. Eles são bem engraçados? São. Eu rio muito toda vez que eu venho. Os adultos que moram no entorno da praça de alimentação do bairro Dom Pedro, onde o projeto iniciou-se em dezembro do ano passado, também fazem questão de assistir às apresentações sempre que elas acontecem. Foi uma surpresa quando eu saí na sacada da minha casa e dei de cara com eles. Desde então, sempre que eles vêm, eu estou presente. A questão cultural é muito importante para a cidade, eles fazem uma diferença em todos os aspectos. A gente tá sábado sim, sábado não, aqui na Praça do Dom Pedro, de alimentação do Dom Pedro. Domingo sim, domingo não, no Parque dos Bilhares. Começou neste fim de semana o Campeonato Amazonense de Velocross. A modalidade mistura adrenalina e velocidade. O evento é realizado na pista do Tarumã, na zona oeste de Manaus. A primeira etapa do Campeonato Amazonense de Velocross começou neste fim de semana e mais de 100 pilotos confirmaram presença nas provas. No último sábado, aconteceram os treinos livres e o classificatório. Já no domingo, foi a vez da corrida oficial. Ao todo, são 7 categorias, incluindo a Kids. A premiação é de R$ 5.500, divididos para os vencedores por etapa. Segundo a organização, o evento está tendo mais apoio esse ano, como do governo do estado e da prefeitura. Vamos fazer 5 etapas do Campeonato Amazonense de Velocross e 2 etapas da Copa Verão de Motocross, onde já existiu ano passado somente o Velocross. Esse piloto reforça a motivação para participar de mais uma temporada. E ele ressalta ainda que é preciso ter muita dedicação para levantar poeira. A primeira parte é dedicação. Dedicação, andar consciente, entendeu? Saber o que está fazendo, não fazer coisas que você não tem capacidade. Então vai mais devagar, cada um na sua categoria, porque aqui são várias categorias. Tem a iniciante, tem intermediária, força livre, para os pilotos de maior nível. Então isso o cara vai ter que andar na categoria dele, andar conforme ele tem o preparo e a técnica para andar.
No decorrer do tempo ele pode ir subindo de categoria, pode ir desenvolvendo mais, com o desempenho dele, ele vai aumentando a velocidade dele e a capacidade vai desenvolvendo, é questão de tempo. E olha aí o filho dele que também já compete no velocross com esse tamanho. Ele fez eu andar nisso, se eu não tivesse esse pai eu não estaria com isso. Vou seguir a carreira de piloto. O presidente da Federação Amazonense de Futebol, de Sica, Valério Tomás, foi afastado do cargo pela Justiça, em decisão da 19ª Vara Civil e de Acidentes de Trabalho. A decisão ocorreu após denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas por causa de prestações de contas dos anos de 2003 a 2013, consideradas reprovadas quanto à regularidade contábil referente às exigências da Lei do Desporto. A Justiça nomeou o vice-presidente do Fast Clube, Cláudio Lúcio Muniz Nobre, para assumir a entidade e regularizar as contas. Mais de 1.500 pessoas participaram da 34ª Corrida Tiradentes. A tradicional corrida de rua foi realizada neste domingo na Praia da Ponta Negra. Céu nublado, Praia da Ponta Negra vazia. Mas se lá na areia o movimento era tímido por causa do mau tempo, na pista o cenário era outro. 1.500 corredores. Era a disputa pelo título da tradicional corrida Tiradentes, a 34ª edição da prova. Na largada, os amadores saíram no pelotão da pipoca. Na sequência, o pelotão de elite com os competidores profissionais que brigam por tempo e marcas. Depois foi a vez das tropas militares, fardadas ou não, que competiram entre si. Olha a onça dele no chapéu! Nós temos as categorias, primeiro lugar e segundo lugar, 5 e 10 quilômetros, masculino e feminino. Nós temos destaque também aos cadeirantes. Nós também iremos premiar os militares. É um diferencial este ano, que nós temos uma concorrência também entre o meio militar. A nossa Polícia Militar, fazendo 180 anos, comemora da melhor maneira possível, integrando com a população. Sim, não é à toa que o lema da Polícia Militar é proteger e servir. Para muita gente, a corrida foi uma diversão, prova de lazer. Para outros, era uma meta a ser batida. E não demorou muito para os primeiros atletas cruzarem a linha de chegada. Na prova dos 10 quilômetros, 2 amazonenses fecharam a prova com menos de 30 minutos e entraram no ranking brasileiro. Com a marca, Franciane ocupa a 4ª colocação e Joabe a 6ª posição no ranking da Confederação Brasileira de Atletismo. Fiz os 5 primeiro bem, estou um pouco cansado, competi sexta, corri ontem, pista 5km para 14h30, 5km, onde eu consegui o índice para ir para o Troféu Brasil, que é a prova mais importante do Brasil de pista. A prova de hoje foi muito bom, bem sinalizado, muito bem organizado e mais uma preparação aí para o dia 21 na tribuna em São Paulo. Além dos profissionais, a corrida Tiradentes estava cheia de amadores, pessoas anônimas que estavam ali por hobby. Ao final da prova, o cansaço era visível. Teve um competidor que não aguentou o pique. Mas a corrida de rua é isso mesmo. Tem gente que conclui a prova, outros não. Hoje a prova virou um trampolim para os grandes corredores e uma verdadeira festa para quem só veio em busca de diversão. E mesmo com o tempo frio, a competição foi pra lá de quente. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/BandAmazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.